Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e primeiramente eu gostaria de agradecer muito aos 100 primeiros inscritos do canal. Muito obrigado mesmo, continuem compartilhando com os seus amigos do canal. Se você está gostando, não deixe de deixar o like aqui no final do vídeo sempre. E esse vídeo que eu vou fazer hoje é exatamente uma homenagem a vocês, os primeiros 100 inscritos do canal. O vídeo que tem é de um conteúdo que tem totalmente a ver com o último conteúdo que eu passei para vocês, que foi sobre Grécia Antiga. Hoje eu vou falar sobre o nascimento da filosofia, que foi exatamente na Grécia Antiga. Tudo bem? Então, começando, eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre o termo filosofia. O que significa filo? Filo significa amor ou amizade. E sofia, sabedoria. Ou seja, o filósofo é aquele que ama o saber, que busca o saber, amigo do saber. E falando um pouco sobre como que se originou a filosofia, essa ciência que é a mãe de todas as outras ciências, a mãe da ciência ocidental, eu gostaria de destacar que isso ocorreu no século VI a.C., na cidade de Mileto. Muitas vezes quando a gente fala de nascimento da filosofia, a gente pensa em Atenas, muitas vezes. Porém, a filosofia ela nasceu na cidade de Mileto com um cara chamado Tales, o famoso Tales de Mileto, considerado aí então o primeiro filósofo que temos na história. Então, como que surge essa nova maneira de pensar a filosofia? Como que ela surgiu? Por que ela surge? Primeiramente, a gente tem que tentar lembrar um pouco da mitologia grega. Porque lá na Grécia Antiga, todas as explicações se davam através dos famosos mitos, das famosas histórias que eram narradas. As histórias de deuses, de heróis, titãs, e elas que acabavam explicando todos os fenômenos naturais e tudo o que acontecia no mundo, na vida de cada pessoa. E aí o que começou a acontecer? Chegou um momento que aquelas histórias, aquelas explicações baseadas na mitologia, na religião de até então, elas deixaram de satisfazer algumas pessoas. Então, algumas pessoas elas começaram a tentar buscar respostas sem depositar essas respostas nos deuses e suas histórias. E foi esse processo que se deu na Grécia Antiga que permitiu a passagem das explicações mitológicas para as explicações filosóficas e o nascimento de uma nova ciência, exatamente a filosofia. É o momento de passagem do mitos, que significa palavra narrada, para o logos, que significa palavra argumentada. Então, se dá nesse momento. E quando começa? Quando que surge essa filosofia? Então, essa maneira de pensar ela começa a surgir ali já no século VII a.C., só que a filosofia como ciência ela nasce mesmo no século VI, com o Tales de Mileto. E aqui eu gostaria de destacar para vocês três palavras, três termos em grego muito importantes em relação a essa filosofia nascente, muito importantes para o vestibular, inclusive. A primeira delas é o próprio logos, que eu comentei com vocês, a palavra argumentado, logos. Logos, quando a gente fala em logos, a gente pensa em lógica, E realmente, o logos ele significa o uso do raciocínio, o uso da razão, que vai ser, digamos aí, a base fundamental da filosofia grega. Então, primeiro de tudo, para você fazer filosofia, você tem que ter argumentos racionais. Então, a argumentação racional é a base da filosofia. Não é mais aquela história narrada. O mito ele tinha toda a ideia do fantasioso, tinha toda a questão da explicação através dos deuses, do maravilhoso. Não que o mito não fosse nada racional, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele envolvia a história dos deuses. Agora, na filosofia, você não pode mais explicar nada utilizando um deus ou uma deusa, por exemplo. Você só vai poder utilizar argumentos extremamente racionais. Utilizar a lógica. Então, logos é a primeira palavra extremamente importante. Depois, uma outra palavra muito importante para a filosofia nascente é a physis. O que seria a physis? Quando a gente fala physis, lembra o quê? Física. Aquela matéria que cai, inclusive, no vestibular. E física é uma ciência da natureza. Exatamente. Physis nada mais significava do que a natureza do ser. A busca do ser. Quando a gente vê aquelas frases confusas, dos filósofos, o ser é, o ser não é, que se busca saber da essência do ser, exatamente é isso aqui, a physis, a natureza do ser. É outro tema muito recorrente da filosofia nascente na Grécia Antiga. E por último, dessas três termos que eu queria destacar, o último termo é um termo chamado arquê. O que seria o arquê?
seria o princípio universal, o elemento originário que teria dado origem a todo o universo. Por exemplo, para o Tales de Mileto, tudo viria da água. Então, para o Tales de Mileto, a arquê seria a água. Então, esses três termos, logos, physis e arquê, são extremamente importantes para você entender essa filosofia nascente na Grécia Antiga. Mas por que foi na Grécia que surgiu a filosofia? Uma pergunta muito recorrente. Por que não foi no Egito? Por que não foi na Pérsia? Por que não foi na Mesopotâmia? Que eram civilizações brilhantes também. Lembre-se de uma coisa. A filosofia ela é grega. Ela é grega no sentido de ela ter nascido na Grécia. Porém, ela sofreu influência de todas essas outras civilizações. Isso é muito importante. Eu gostaria aqui de destacar três causas principais da filosofia ter surgido na Grécia. A primeira delas é a questão da democracia. A democracia ateniense, vamos pegar a democracia ateniense como exemplo. O surgimento das polis. O que a democracia teve de importante para o desenvolvimento da filosofia, dessa nova maneira de pensar e argumentar? Bom, primeiramente que, lembrando da democracia ateniense, era uma democracia direta, ou seja, os cidadãos, eles mesmos iam até a ágora e eles mesmos decidiam, debatiam sobre o futuro da cidade. Isso exigia o quê? Isso exigia o uso da razão. Isso exigia que cada um que fosse para o debate utilizasse de argumentos racionais para defender suas ideias. E isso começou a estimular essas pessoas a pensar de uma maneira diferente. Porque antes disso, antes da democracia, não haviam esses debates, essas discussões. Então é aquele período que a gente fala que tinha os guardiões da verdade, né? Quem eram esses guardiões da verdade? Ou um rei, tudo que o rei dizia estava correto no período da monarquia, ou o sacerdote, ou que era uma pessoa considerada ligada aos deuses, ou mesmo o poeta, como Homero. Então você não questionava o que esses caras falavam. Com a democracia, com o surgimento da democracia, as pessoas começam a ter que raciocinar por si só e não depositar a verdade em outra pessoa, simplesmente reproduzir o senso comum que as outras pessoas propagam. Isso vai mudar muito a mentalidade dessas pessoas. O estímulo ao debate, o estímulo ao argumento racional. Esse foi o principal fator do nascimento da filosofia na Grécia. Outros dois fatores extremamente importantes. A questão do comércio, como eu já adiantei para vocês, a Grécia, por conta da sua geografia, ela foi obrigada a desenvolver o comércio marítimo, como vimos na última aula. E quando ela desenvolve o comércio marítimo, os povos gregos acabam entrando em contato com vários outros povos, de culturas totalmente diferentes, para comercializar. E quando você entra em contato com diferentes povos, de diferentes culturas, você acaba entrando em contato com diferentes ideias. E quando você começa a ter um turbilhão de ideias, você acaba também bolando novas ideias. Por isso que eu falo que a filosofia ela é grega por ter nascido na Grécia, porém, as ideias das outras civilizações, como Egito, Pérsia, Mesopotâmia, entre outros povos, foram fundamentais para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Bom, e por último, mais ou menos importante, a questão da escravidão. A gente sabe que a Grécia ela era um país, naquele momento ela não era um país, mas ela possuía muitos escravos. Ela possuía muitos escravos. Tinha um regime escravocrata. E com esse regime escravocrata, o que isso gerava uma grande consequência, Os gregos eles tinham o ócio, ou seja, eles tinham um tempo disponível para pensar e bolar novas ideias. Por quê? Quem que tinha que fazer os trabalhos manuais, os trabalhos pesados? Ficava tudo para os escravos. Sendo assim, sobrava tempo para os gregos pensarem. Por isso também o fator econômico foi extremamente importante para o surgimento da filosofia na Grécia. E o que eles nos deixaram? Qual que é o legado dessa nova ciência que surge naquele momento na Grécia Antiga com Tales de Mileto? Bom, a forma de se fazer ciência, a busca por leis universais. Hoje, a física, a matemática, todas as outras exatas, elas são regidas por leis universais. Vejam as leis de Newton, por exemplo. Então, a busca por leis universais, isso já surge com a filosofia. O argumento racional, o uso da razão, todas as ciências hoje se baseiam no uso da razão. E isso vem de onde? Começa com a filosofia. Então a filosofia é fundamental, por isso que ela é considerada a mãe das outras ciências, certo? E agora, vou falar bem rapidamente um pouco dos primeiros filósofos. Já adiantei para vocês que o primeiro foi um cara chamado Tales de Mileto, porque ele era da cidade de Mileto. E esses primeiros filósofos, eles eram chamados de filósofos pré-socráticos.
ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates, que é um marco muito importante da filosofia antiga grega. Bom, então o Tales de Mileto, né, vai ser o primeiro dos pré-socráticos, ou filósofos cosmológicos. Lembrando que os filósofos pré-socráticos eles também eram chamados de filósofos cosmológicos. Por quê? Porque eles buscavam explicar a origem do universo. Por isso, filósofos cosmológicos. Então o primeiro foi Tales de Mileto, e como eu disse para vocês, para o Tales de Mileto tudo viria da água. A arquê para o Tales de Mileto era a água. Porque você tinha que buscar um elemento que teria dado origem a todos os outros, que nada poderia viver sem aquele elemento. E o Tales, para ele, esse elemento era a água. Ele observava muito o rio Nilo no Egito e observava como aquela sociedade dependia das águas do Nilo. O Tales também ele costumava observar que sempre um cadáver, tanto uma pessoa morta ou um animal morto, ele secava. Então, a água representava vida, enquanto que a falta de água representava morte. Sem contar que a água era algo perfeito para originar todo o resto, porque a água é algo que permite a mudança sem mudar a sua essência. Basta pensar em um gelo. Se a gente congela a água, hoje ela vira um gelo. Só que ela não deixa de ser água. Ela muda o seu estado físico, muda o formato, mas a sua essência permanece a mesma. Tales de Mileto percebeu que a água era perfeita, então colocou a água como sendo a origem de tudo. Um outro pré-socrático extremamente importante foi um cara chamado Anaximandro de Mileto também, que foi inclusive discípulo de Tales. Para o Anaximandro de Mileto, tudo viria de algo chamado apeiron. O que seria o apeiron? Seria o indefinido, o ilimitado. O Anaximandro vai afirmar que a gente não pode destacar, não pode afirmar com certeza um elemento específico que teria dado origem a todo o resto. E sim uma mistura de elementos, o ilimitado, o indefinido. Eu não posso limitar a uma coisa só. Então, para o Anaximandro seria a apeiron a origem de tudo. Depois vem o Pitágoras, né? Pitágoras, muito conhecido dentro da matemática, também foi um filósofo pré-socrático que falou que a origem de tudo seriam os números. Para Pitágoras, tudo no universo pode ser decodificado matematicamente. Tudo pode ser calculado matematicamente. E realmente ele estava certo. Basta pegar como exemplo um som, qualquer coisa sonora, né? Para quem estuda na física, ondas sonoras, sabe que dá para decodificar matematicamente. Qualquer coisa que você vai construir, você tem que usar geometria. Então Pitágoras falou que tudo dá para ser escrito de maneira matemática, através dos números. Então os números teriam dado origem a tudo, seria a arquê por Pitágoras. E por último, que eu queria destacar seria o Demócrito. Demócrito, também considerado o primeiro atomista, junto com Leucipo, também são estudados dentro da química. Então o Demócrito foi o primeiro cara a afirmar que tudo viria de algo chamado átomo. Mas vamos lembrar que naquele período não existia microscópio. Então como que o Demócrito viu o átomo? Não, ele nunca viu. Só que ele falou que existiria algo, uma partícula que seria indivisível, imutável e infinita, que chamaria átomo e que teria dado origem a todas as outras coisas. Por isso que a gente fala que o Demócrito criou primeiro o átomo ideia, porque ele não chegou a ver o átomo. Bom, gente, na aula de hoje foi isso que eu queria destacar para vocês, né? Espero ter ajudado. Não esqueça de curtir aqui embaixo se vocês gostaram. Não esqueça de clicar no sininho aqui para ativar a notificação. Compartilhem com os amigos o vídeo para eu ir postando cada vez mais vídeos para vocês. Me sigam nas redes sociais, @Felipe Carmelo, ou na minha página do Facebook, Felipe Carmelo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo minhas redes sociais. E vou deixar também na descrição do vídeo o e-book que eu escrevi para vocês, destacando 5 passos para vocês se darem bem no vestibular. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.